professor Flávio é advogado, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB também, fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, diretor da Escola Judicial do Tribunal Superior Eleitoral, professor adjunto da PUC Paraná, mestre pela USP e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. É também pós-doutor pela USP e Harvard Law School. Então, é uma honra estar aqui e uma honra recebê-lo aqui na cidade de Londrina. Senhoras e senhores, meus caros alunos, inicio aqui a minha fala, que parte de um grande desafio, falar sobre a liberdade num estado de ideias intolerantes. Num estado de ideias onde não dividimos mais os juristas dos militantes, professor Zumar Fachin. E para falar de juristas, gostaria de falar de Vossa Excelência. O professor Zumar Fachin, por sua vez, eu não tenho nenhuma receio de afirmar, é o professor de todos nesta casa. O professor de quem sabe da maior parte dos advogados, hoje de Londrina, que passaram pela UEL, que passaram pela PUC, que passaram pelas diversas instituições em que Vossa Senhoria foi maestro. Maestro na medida de conduzir não apenas disciplinas, mas almas. E, por sua vez, para além disso, funda um importante instituto, o Instituto de Direito Constitucional e Cidadania em Londrina. E, não suficiente, pretende criar uma verdadeira escola de direito. Aquilo que talvez fosse um sonho há 20 anos atrás, quando ainda nos conhecíamos e conversávamos em Curitiba, se concretiza nesse espaço e que dedica a cada dia esse espaço. E é sobre esta lógica de sermos juristas ou militantes que eu gostaria de iniciar tratando com os senhores. Eu farei aqui uma passagem a partir de conceitos de liberdade que me parecem absolutamente atuais e que aplicamos esses conceitos de forma equivocada, para que possamos adentrar na ideia de tolerância ao fim de minha exposição. E para que possamos, talvez, compreender o que significa ser tolerante. E, quiçá, possamos responder à pergunta se é possível ou se é necessário ou não, tolerarmos os intolerantes. Sob esta lógica, quando nós tratamos da ideia de liberdade, é indispensável compreender e construir uma viagem rápida, a partir do tempo que me foi disponível, a partir da ideia do pensamento ocidental. Quando falávamos na ideia e na liberdade para Sócrates, Sócrates já imaginava uma ideia de liberdade, que partia da autocompreensão do indivíduo do mundo à sua volta, que a formação sólida de um sujeito permitiria que ele pudesse se dizer livre na medida em que ele compreendia as possibilidades do mundo que existia à sua volta e poderia escolher o caminho mais adequado para a sua existência. A partir da morte do mestre, Sócrates, exatamente por professar a ideia de uma autonomia da vontade, onde cada indivíduo era capaz de dizer o caminho que pretendia seguir, Platão passa a pensar um novo modelo de liberdade. Não mais conectado com essa ideia de interioridade, mas um espaço de uma sociedade ideal, perfeita, criada e constituída a partir de premissas e de qualidades e atributos de cada um dos indivíduos. Sobre esta lógica, nós poderíamos escolher aqueles que seriam mais justos. O ministro Neff aqui desvenda-se um dos sentidos do equívoco de Platão, na medida em que nenhum de nós será justo em sua plenitude, na medida em que nenhum de nós será possível de se afastar das suas pretensões humanas para julgar o outro. E, portanto, Platão se equivoca na medida de suas frustrações, porque não acreditava mais no espaço público para construir uma espécie de meritocracia que colocaria cada qual em seu posto com uma capacidade superior aos demais, e os postos seriam divididos entre as pessoas na sociedade a partir da qualificação e da história de cada qual. Por certo, este momento que Sócrates, melhor, que Platão viveu, não é muito longe do que estamos vivendo hoje. Cada um de nós descontente com o mundo em que vivemos, não compreendendo mais a real possibilidade de convivermos com a política. Pretendemos abandonar a política e a vida pública para escolhermos salvadores para a nossa existência. Tem uma obra muito interessante de um autor chamado Ernest Humboldt, que
que está na biblioteca do Senado Federal, que fala que o título da obra é Sua Majestade, o Presidente do Brasil. E esta obra, por sua vez, mostra essa figura em que nós depositamos as esperanças de tal forma que não nos importa mais o procedimento. O que nos importa é o resultado final. E, obviamente, não estou aqui a tratar deste presidente de agora, porque, por certo, este que mora no Santa Cândida, em Curitiba, expressa o mesmo sentimento que este que ora está no poder expressa. Um sentimento de libertação plena, de revanchismo desses que venceram as eleições agora, mas também de revanchismo daqueles que o elegeram, este que, por sua vez, mora no Santa Cândida, em Curitiba, com os mesmos valores de repúdio ao status quo, foi eleito este indivíduo há exatos 16 anos. E esta minha provocação intencional, neste momento, já é para dizer que eu não estou aqui para fazer apologia a qualquer um dos lados. Estou aqui para que possamos refletir sobre o que estamos fazendo com a nossa liberdade. Porque os governos passarão. Talvez nós não mais possamos passar em ar. Senão, nós, os juristas, diferente dos militantes. E o que diferencia os juristas dos militantes? Militantes não têm nenhum compromisso com a verdade. Os fatos lhe pertencem e eles os torturam como quiser. Juristas têm compromisso com os fatos. Juristas têm compromisso com coerência lógica e histórica. Juristas não são teóricos de oportunidade, os senhores já entenderão sobre o que eu falarei daqui a pouco, o que significa ser um teórico de oportunidade. Sobre esta lógica, então, platônica, que quase todos vivemos nos últimos tempos, porque não acreditamos mais no espaço público, Aristóteles tenta construir uma nova ideia de liberdade, na medida em que o sujeito seria livre, a partir de uma ideia e de um agir, de um espaço público, novamente, de um resgate desse espaço público, mas numa perspectiva da eudaimonia, que o ser livre seria o agir livre. Por favor. Convido. A Grécia Antiga pretendem pleitear modelos de democracia de deliberação em praça pública, por exemplo, sem representatividade alguma. Eu fico impressionado como os guetos no Brasil produzem representatividade midiática. Nós vivemos uma ditadura de minorias midiáticas, senhores, onde as minorias, sem absoluta representatividade, se constituem, por exemplo, em algo que costumam se apresentar no Brasil hoje como coletivos. Entidades essas que não reconheço a sua importância no que toca aos projetos que administram, mas a absoluta ausência de representatividade, pois não representam ninguém. Sequer, na maior parte das vezes, tem um líder. Portanto, sem responsabilidade, sem alguém para responsabilizar, não é possível dizer que existe responsabilidade, e se não tem responsabilidade, não há representatividade alguma desses guetos, que, por sua vez, às vezes juntam-se 6 ou 7 para dizer que é um grupo representativo de determinado segmento a favor da causa A ou da causa B. A ideia de um retorno a esta época é absolutamente contraditória à maior parte dos conceitos que esses coletivos representam. Porque falam em liberdade, como na Grécia Antiga ninguém era livre na Grécia Antiga, senhores. Os homens participavam do espaço público porque tinham as mulheres que cuidavam da casa e seus escravos. Portanto, eram livres o bastante para que pudessem debater no espaço público de forma sem o constrangimento da vida cotidiana que eles deveriam administrar. Não me parece que isto supere, ou então a tentativa de criar espaços como esse se assemelham a diversos estados que romperam com suas democracias a partir de uma criação de uma série de conselhos de baixa representatividade em pequenas coletividades para que se dissesse, ao término e ao cabo, que eles representavam toda a sociedade. Não preciso aqui, os senhores conhecem bem a história do Ocidente, para dizer quais foram todos os países do planeta que romperam com suas democracias a partir deste modelo de representatividade sem representação. Avançando um pouco mais, saímos da Grécia Antiga e vamos tentar encontrar outros conceitos. Alguns autores importantíssimos, como os estoicos, nos trouxeram um elemento fundamental para a criação do conceito de liberdade. Eles transferem esse espaço, que é um espaço, até então,
do espaço público para o espaço da interioridade. Talvez como Sócrates já imaginava, uma ideia de construir um sujeito ideal a partir da compreensão do mundo à sua volta, para que ele pudesse fazer escolhas, os estoicos potencializam esse tema, na medida em que pretende determinar que o sujeito será livre quando for capaz de compreender o mundo à sua volta e conter as suas próprias paixões. Esse é o sentido da liberdade. É você compreender o desejo, as possibilidades e promover as melhores escolhas. Este talvez seja o homem livre verdadeiramente. E este conceito de liberdade é o que impulsiona o conceito durante toda a Idade Média sobre a ideia de livre. Porque como rompemos com a ideia, na medida em que eu santifico e dignifico de tal forma a ideia da interioridade, da sublimação das escolhas, eu abro espaço para transferir para algo não mais terreno a ideia de liberdade. E na Idade Média, o absolutismo se apropria disso a partir dos teóricos da Igreja para dizer que existia, livre era aquele que escolhia os caminhos e os desígnios de Deus exclusivamente. E, logicamente, se Deus era onipresente, onipotente e onisciente, ele tinha a capacidade de dizer qual era o seu futuro. Se ele já sabia o que você ia fazer ou não hoje à noite, você não era livre. Mas os santos da Igreja diziam o contrário. Ele sabia quais eram todas as suas escolhas, mas ele lhe permitia escolher o caminho de Deus para afirmar a sua liberdade somente no caminho de Deus. Este espaço que, por sua vez, se constrói a partir do divino, de não mais da racionalidade humana, passa a se libertar quando? Quando um novo modelo de sociedade surge. Uma sociedade que não compartilha mais aquele espaço de produção econômica ainda do absolutismo, com o monarca, os senhores feudais, os feudos, o vassalo. Cria-se outros espaços econômicos que impulsionam um novo modelo de sociedade. Me permitam dizer aos senhores, todos acadêmicos, não se frustrem os dias que descobrirem que nós não somos a centralidade do sistema. A centralidade do sistema não é o direito. A centralidade do sistema são as relações econômicas e sociais. Em regra, nós surgimos logo depois, apenas para estabilizar aquilo que a sociedade já convencionou como condutas adequadas para a nossa existência. Nós surgimos para equacionar os conflitos, mas nós não dizemos como a sociedade será, porque a sociedade se constrói a partir de valores anteriores à nossa existência. O direito não existe sem uma sociedade. E, portanto, nesse novo espaço, nessa nova sociedade que se forjava, surge um novo movimento. Um movimento que, a partir desse novo modelo de sociedade, dos burgos, da burguesia que se construía, que pretendia novos direitos, pretende conter o poder estatal. E essa contenção do poder estatal vem para uma perspectiva muito simples, a ideia de previsibilidade do sistema. E se eu pretendia previsibilidade do sistema, eu tinha que transferir a racionalidade do sistema, não da vontade mais do Senhor, mas para a vontade humana. E a racionalidade, o fundamento de validade não seria mais a fé, seria então a racionalidade humana do parlamento. Pois, durante o absolutismo, a vontade do Senhor era expressa pela vontade do monarca. Esse superar de sentido, que é, sim, uma vitória dos burgueses, e, portanto, se lhe chamarem de burguês, agradeça. Foram os burgueses que nos libertaram do absolutismo. Por certo, eles não tinham pretensões de direitos fundamentais como temos hoje, para todos, mas tinham, sim, a pretensão de um novo modelo, que levou à construção deste modelo que temos hoje. A ideia de um liberalismo, e aqui é muito importante sugerir aos senhores uma leitura. Eu conversava hoje com o professor Zumar Fachin, num almoço que durou aí das 2h20 da tarde até as 5h40 da tarde, aproximadamente, de uma obra muito importante que todos os senhores devem ler, que é uma obra chamada Liberalismos, do professor Norberto Bobbio. E os senhores compreenderão que o liberalismo é muito mais do que o liberalismo econômico. O liberalismo é uma forma de ver o mundo e compreender o outro igual em toda a sua plenitude. E ele traz uma série de amarras sistêmicas que são fundamentais para a construção do modelo democrático que vivemos hoje. E sobre esta perspectiva, o liberalismo nos traz uma nova forma de Estado. Um Estado que, por sua vez, pretende, agora, com a participação de todos,
e que, por sua vez, já tinha o início do seu forjar na ideia de separação de poderes de Montesquieu, um pouco antes, que já tinha o início de seu forjar nas ideias apresentadas, ou nos receios apresentados, de alguma forma, por John Locke, que, por sua vez, na ideia de uma guerra de todos contra todos, era necessário a construção de um Leviatã, que, por sua vez, determinasse, chamado Estado, que determinasse a regra de condutas anteriores, para que todos pudessem respeitá-las. Esta lógica, absorvida pelo absolutismo, nos traz algo fundamental para os dias de hoje, a ideia de legalidade. E sobre essa ideia da legalidade é que se forja o procedimento, e é a partir do procedimento que se forja a democracia, e é a partir da democracia que se forja as possibilidades de escolha de quem nós somos e de quem nós seremos. Aqueles que, por sua vez, se sentirem um dia ofendidos no atual momento histórico, por serem chamados de positivistas, não se sintam assim, agradeçam. Ser um positivista hoje deve ser um certo elogio. Eu fico muito feliz quando imaginam que eu sou um positivista. Porque o positivista é aquele sujeito que acredita que existam regras prévias, que há procedimento para ascensão e saída do poder, há procedimento para que você possa ou não impor hipóteses de restrições a direitos fundamentais. E eu, nesta hora, tenho a dizer aos senhores que aqui está um dos pontos nevrálgicos que eu não posso deixar de falar, e em especial a partir da fala do ministro Neve Cordeiro. O ministro Neve Cordeiro faz uma reflexão importantíssima do estado de coisas em que vivemos no processo penal brasileiro. E eu, em 2004, professor Zumar, a primeira vez que falei sobre isso, lá em Florianópolis, depois, um pouco depois, aqui em Londrina, seu convite, dizia que, em breve, viveríamos a ditadura dos princípios. Que, em breve, nós viveríamos um tempo em que o princípio da moralidade significaria tanto para uma sociedade que não importaria mais as tipificações próprias das condutas previstas em lei. E isto começa, em nosso país, num momento crítico, somado a todos esses elementos. Como Platão, a ausência de crença na democracia. E aí, vamos, num primeiro movimento, ao Conselho Nacional de Justiça, quando este órgão edita uma resolução, a Resolução 07 do Conselho Nacional de Justiça, proibindo o nepotismo em nosso país. Eu, estudando sobre o CNJ, escrevi um artigo sobre aquilo e disse assim, olha, há um limite no poder regulamentar. Mas, logicamente, que meu artigo não teve a repercussão que eu esperava, e o CNJ, então, regulamenta, por resolução, as hipóteses de nepotismo em nosso país. A Associação dos Magistrados Brasileiros entra com uma ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso era o advogado da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu, o professor Clemerson Merincleve, o professor Ingo Salad, o professor, na época, o professor Lênio Streck, escrevemos um artigo dizendo o porquê que a ação declaratória de constitucionalidade, lá em 2006, não poderia ser julgada declarando a constitucionalidade da resolução. E, em especial, por motivos simples. Porque a competência meramente regulamentar do Conselho Nacional de Justiça não pode estabelecer hipóteses de restrições a direitos não previstas na lei. Mas aonde o senhor tirou isso, professor? De um dispositivo no texto constitucional que pouca gente lê hoje. Ou então, quando você lê, alguém diz assim, não fala sobre isto porque isto é muito conservador. Está lá no artigo 5º, inciso 2, que diz assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Este dispositivo, somado ao artigo 84, inciso 4 do texto constitucional, enclausura o poder regulamentar no Estado brasileiro e impede que o Poder Executivo, mas também os órgãos administrativos, a partir das suas funções executivas ou regulamentarmente regulamentares, possam inovar o ordenamento. Por quê? Porque o 84 diz assim, compete ao Presidente da República sancionar, promulgar e publicar as leis. Pronto.
bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução da lei. E por que é que aquela resolução do nepotismo não podia prosperar? Porque no mesmo caput do 37, que afirma a existência do princípio da impessoalidade e da moralidade, no seu inciso seguinte diz que todos os empregos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, salvo nos casos previstos em lei. E daí não me importa se eles são ou não filhos de magistrados. Porque eu nunca defendi o nepotismo. Mas eu me preocupava, professor Zumar, como nós conversamos naquela época, com o que aconteceria no futuro. E isto aconteceu. Como? Em 2008, o Supremo Tribunal Federal, decidindo um mandado de segurança individual, determina que o Tribunal Superior Eleitoral edite uma resolução, a famosa Resolução 22.610, que, a partir do artigo 1º do Código Eleitoral, que não me parece que dê essa atribuição ao tribunal, mas por ordem dos Supremos ele o fez, criando, primeiro, novas atribuições para o Ministério Público. Só a lei complementar pode fazê-lo. Novas competências para os tribunais regionais eleitorais. Só a Constituição pode criá-las. Novas hipóteses de perda de mandato eletivo. Só a Constituição poderia estabelecer. E, portanto, aquela resolução é criada, aplicada, milhares de vereadores perdem seus mandatos por infidelidade partidária. E eu dizia, isto está errado, nós estamos indo por um caminho do mal, isto não acabará bem em breve. E vamos ao ato seguinte, momento seguinte, senhores, e onde vamos forjando a nossa ideia de intolerância. Por quê? A cada momento nós, como não acreditamos mais no sistema, pretendemos romper com o sistema a partir de ideias intolerantes para criar um novo sistema eticamente adequado a partir de nossos valores. O problema é quem escolhe os valores. E aí avançamos. Ato seguinte, chegamos ao Supremo Tribunal Federal um debate sobre a impossibilidade de elegibilidade de candidatos que tenham condenação por improbidade em 2º grau, exatamente a partir do princípio da moralidade novamente. O Supremo então diz, não, isso não é possível. Então, passamos a acreditar que o Supremo voltara à sua jurisprudência anterior garantista, dizendo, não podemos inovar tanto o sistema para impedir que alguém se candidate. Aprovada a lei da ficha limpa, o Supremo, ao analisá-la, diz, muito bem, agora tem lei e aplique-a retroativamente. Porque queríamos nos livrar de todos aqueles que não acreditávamos mais, como Platão. Estes todos não nos servem mais. E deixamos todos aqueles políticos que não gostávamos para fora. E eu dizia então, professor Zumar, isto um dia chegará ao direito penal. E não tardou. Isto, há alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal, usando o mesmo método de decisão, passa a compreender que, a partir das decisões dos tribunais, ou seja, as decisões em 2º grau, é possível iniciar a execução penal, mesmo, de alguma forma, contrariando o que está disposto no Código de Processo Penal. A tese me parece mais robusta, que defendendo essa tese, é a tese de que as questões de fato transitariam em julgado, então, supostamente, a culpa estaria formada no 2º grau de jurisdição. Ocorre que a culpa, ao que me parece, os efeitos da culpa só podem se operar a partir do trânsito e julgado da sentença penal condenatória e não da decisão em 2º grau. Este tema vai ao Supremo Tribunal Federal e, pasmem os senhores, todos os meus amigos que ao longo da história diziam que era sim necessário que o Supremo interpretasse para que avançássemos, que o Supremo criasse novas hipóteses de restrições a direitos para que tivéssemos uma libertação nacional, quase iluministas, passam então a dizer, não, prender em 2º grau agora não pode. Talvez porque grande parte desses meus amigos, juristas, nem todos, mas alguns, passaram a sentir a dor do cárcere. Entenderam o que eu estou dizendo? Passaram a entender a dor do cárcere, porque agora era com eles, até então não era com eles. Porque
Acreditavam eles que aquele tribunal, aquela Corte Constitucional Superior, era uma corte voltada a movimentos progressistas. E eu também acredito nisso até hoje. Eu confio absolutamente nos ministros que lá estão. O que eu estou discutindo aqui não é a decisão dos ministros, é a questão do método de decisão. Porque eu vou além agora. Nós decidiremos, se não decidimos hoje à tarde, que eu vou acompanhar, em breve, a criminalização da homofobia. Ótimo. E a sociedade aplaudirá por uma decisão de 11-0. Será 11-0 esta decisão. E todos aplaudirão, doutora Marião. O problema é que se eu estou autorizando o Supremo Tribunal Federal a interpretar para criar um novo tipo penal, muito bem, presidente eleito, recupera a economia brasileira, 8 anos de mandato, escolhe 6 ministros ultraconservadores, e daqui a 6 anos ou 8 anos, nós vamos ter uma nova DPF lá, ou uma nova medida lá, dizendo que a sodomia é crime. E criminalizamos agora o homossexualismo. Não, mas daí não pode. Por que não pode? Porque o valor sou eu que escolho. Vocês não perceberam isso ainda? O valor sou eu que escolho, porque está no cardápio. A Constituição nos permite, se nós não passarmos a ler a Constituição de forma integral, e não tem como ler nenhum dispositivo sem passar pelo artigo 5º, inciso 2. Porque isso remeterá tudo ao parlamento. Não, mas o parlamento não quer deliberar sobre isso. Mas isso também é uma deliberação. Não querer deliberar. Ninguém é obrigado a deliberar no parlamento. Por que não se organizam para se eleger de volta? Eu, o professor Lênin, o professor Jacinto Coutinho, o professor Ingo, escrevemos um artigo em 2014 dizendo que o Supremo não pode criar tipo penal por interpretação. Ficamos super lisonjeados a sermos citados como grandes juristas, em contrário senso, obviamente, na tribuna do Supremo Tribunal Federal no julgamento desta medida. Dizendo que, apesar da doutrina mais abalizada defender que não é possível se interpretar para criar um novo tipo penal, precisamos fazer com que o país avance. Para onde, senhores? Porque a intolerância entra exatamente aqui, senhores. A intolerância em nosso país já existiu, como existiu em diversos locais do mundo. A primeira ideia de intolerância que aprendemos a conviver foi a intolerância religiosa. A minha igreja queimava as pessoas em praça pública, em razão da intolerância. Porque não acreditávamos possível que alguém professasse uma fé diferente da minha. Por certo, o Papa que ora está, já pediu desculpa por todas as barbáries que nossa igreja cometeu ao longo da história. Mas esta intolerância, a própria igreja, com o passar do tempo, que não aceitava nenhuma hipótese de professar uma fé diversa, passa a imaginar possível se professar outra fé. Mas uma tolerância meio que na ideia, professor Zumar. Não, você pode pensar de forma diferente, porque é possível que eu tolere aqueles que erram. Até que a igreja passa para um segundo momento da ideia de tolerância, que é compreender que a verdade não é só sua. E esta mudança de posição da igreja, ela é simbólica e se aplica a todos os elementos do Estado. Porque quando eu compreendo que o outro é um igual, eu permitirei que ele possa compreender o mundo a partir de suas próprias lentes. Eu não estou dizendo aqui que cada um pode ter os seus próprios fatos. Os fatos não são seus. Mas a valoração dos fatos são seus. E se os fatos, por sua vez, não são seus, você deve coerência lógica e histórica. Por isso você será um jurista. Se você quiser ser um militante, você não precisa ser tolerante. Mas, professor, vamos lá, o que significa? Mas e a que intolerância nós estamos falando? Eu estou falando agora da intolerância política. A intolerância política é o exato momento em que vivemos. As famílias se dilaceraram. Eu, por exemplo, não recebo mais em minha casa meu cunhado. É verdade, estou aqui confessando. É quase uma sessão terapêutica. Eu digo que eu não faço terapia porque eu dou palestras, né? Então a gente abre o coração para as pessoas. E isso facilita o conviver. Eu não recebo mais meu cunhado. Estou arrependido disso. Já na Páscoa encontrei com ele na casa da minha sogra.
foi bacana, ele é um sujeito do bem. Apesar de ter uma verdade diferente da minha sobre o mundo. Mas ele acha que ele tem fatos também. E os fatos foram confirmados por 8 magistrados. Portanto, ele não tem fatos. E essa intolerância política, que por sua vez nos levou, nas últimas eleições, a eleger A ou B, mesmo sem querer, talvez, eleger A ou B, porque não tínhamos outra escolha, senão A ou B, nos leva a imaginar e a agir como se o outro não tivesse direito de pensar de forma diversa. Esta é a verdade que nos fizeram crer durante 14 anos de um determinado governo em nosso país. Quando foi instituído em nosso país uma cartilha do politicamente correto. Lembram-se disso? Quando criaram a cartilha, Marião, eu logo olhei e disse assim, quem inventou isto sabia exatamente o que pretendia. E não foi esse partido que aí estava. Foi um pensador da esquerda no planeta que imaginava uma forma de dominação e criação de um discurso único válido. Quando eu crio dizendo uma cartilha do Estado dizendo o que é correto, eu elimino a forma de todos os demais pensarem de forma diversa. Porque eu institucionalizo um discurso. Muito bem. Eles institucionalizaram um discurso durante 14 anos. Pode este governo agora institucionalizar o seu discurso? Porque eles eram supostamente progressistas. Agora assumiu um governo conservador eleito. Pode o governo atual estabelecer um discurso do politicamente correto? Não, professor, não podemos retroceder. Por que não? Será que os avanços e retrocessos dos progressistas e dos conservadores não compreendem o exato espaço e a mesma face, ou melhor, 2 faces de uma mesma moeda? Será que não será exatamente este sentido de ir e vir que nos garante a estabilidade democrática? Ou imaginam que a estabilidade democrática é a sua forma de pensar? A sua forma de ver o mundo? Sem imaginar que os demais possam ver o mundo de forma diversa. É esta a intolerância que eu estou falando. É não acreditar mais que possam existir vozes diferentes. E durante muitos anos em nosso país, eu tenho afirmado aos senhores, na academia, nós tivemos um longo período. Se um professor se afirmasse um liberal, não teria espaço em lugar algum. Estou afirmando isto, porque eu passei por isto. Mas eles não descobriram que eu era um liberal. Eles não descobriram que eu acreditava no procedimento como elemento central da democracia. E que o conteúdo viria pelos elementos deliberados democraticamente pelo parlamento. E que eu jamais abriria a mão sobre isto. E que eu acreditaria tanto na ideia de liberdade e tolerância, que o outro seria tão igual a mim, que eu jamais poderia imaginar que o outro pudesse ser um igual. E mesmo entendendo que eles não me tolerariam como eu era, eu os tolerava porque imaginava esta forma de pensar possível. Esta lógica de um sistema onde o outro é um igual é o que nós precisamos resgatar aqui hoje. Ser um jurista é acreditar em teses. Jurista, logicamente, que tem causas. Mas quando o jurista se transforma em um militante, a militância é mais importante que a causa. E, portanto, o resultado não será um resultado justo. Sobre esta lógica, senhores, eu me encaminho para dizer ao fim, para dizer aos senhores, compreendamos o outro como um igual, compreendamos o outro como um sujeito que tem um discurso possível, ora progressistas, ora conservadores. Eu sou um ultraliberal quanto ao outro, sou um extremo conservador contra a minha própria pessoa. Há 24 anos com a mesma esposa e 3 filhos com a mesma esposa. Temo um dia que andando na rua alguém me apontará e dirá, lá segue um conservador. E que bom que eu sou esse conservador assim, com os meus próprios valores, com a minha própria família. E que bom que eu posso ser assim. E que bom que outras famílias de outras formas também possam existir. E que bom que as pessoas possam ser felizes a partir das suas próprias percepções. Mas o que nós não podemos perder de vista é que o amanhã será construído por todos que aqui estão. Ora,
podemos ser maiorias. Amanhã não seremos mais. Eu costumo dizer aos colegas que hoje se chateiam com o governo eleito, se vocês estão chateados por conviver com um governo que vocês não elegeram, fiquem tranquilos, me pergunte como é viver. Eu vivi 16 anos assim. E quiçá continue vivendo. Nós somos maiores que os governos. A compreensão do outro e da liberdade e da tolerância é algo tão fundamental para os senhores juristas que, sem isto, não há continuidade, não há amanhã e não há democracia. E eu queria encerrar lembrando aos senhores uma passagem do Hamlet que diz assim: o mal no outro é o medo de si mesmo. Muito obrigado pela possibilidade de participar.